com o tema Direito Administrativo Informacional. Como moderador, convidamos o ex-presidente da Seccional de Pernambuco, Dr. Pedro Henrique Braga Reinado Alves. Bom dia, quero saudar a audiência na pessoa do nosso diretor-presidente da Escola Superior de Advocacia, Rony Proust Duarte, agradecendo o convite que nos fez para estar presente nessa ocasião, nesse seminário. Seminário que está no seu terceiro dia, tratando de temas muito importantes. Me recordo, ao me distanciar do meu Recife, no Brasil, a obra de Thomas Mann, A Montanha Mágica. A Montanha Mágica que nos faz refletir que a distância nos traz melhores perspectivas para temas tão candentes, tão importantes. E esta mesa não poderia estar melhor representada para o tema, com um grande representante da academia alemã, professor Augsberg, com formação em filosofia, em literatura, escola das artes e direito. O nosso eminente ministro Benjamin Zinler, uma das maiores autoridades nacionais em direito administrativo e em controle da administração pública, integrante e ex-presidente do Tribunal de Contas da União, egresso da carreira técnica de auditor, ele que tem formação como engenheiro elétrico e, certamente, direito, um mestre em direito. E a nossa advogada, professora Natasha Schmidt, que aqui representando muito bem o Conselho Federal da OAB, ela que é membro da Comissão de Crédito Carbono, e com formação também na Universidade de Berkeley, que eu tenho uma grande admiração, com LLM naquela escola, certamente palestrantes que nos renderão bons momentos. Então, eu quero passar logo a palavra ao professor Augsberg para iniciar a sua fala, por favor. Ja, einen schönen guten Morgen. Bom dia, meus senhores. Muito obrigado por ter me convidado para esse evento sobre Direito Administrativo Informacional. Acabo de publicar um livro que agora, por iniciativa de Ricardo Campos, vai aparecer também na editora Conta Corrente em sua tradução para o português. Em poucas palavras, eu gostaria de traçar mais ou menos a ideia do Direito Administrativo Informacional. O direito administrativo informacional, de forma bastante resumida, é o direito administrativo da sociedade globalizada, sociedade do conhecimento globalizada. Ou seja, não é digamos, uma parte, uma seção do direito administrativo normal, como, por exemplo, das construções civis, dos municípios, etc. Isso não é algo que se agrega aos tópicos do direito administrativo, é algo diferente, ao mesmo tempo também não é mais uma dimensão do direito administrativo geral. O que eu chamo de direito administrativo informacional, esse termo que eu cunhei, é uma mudança de paradigmas no direito administrativo, uma nova fundamentação do direito administrativo que vai permear todas as dimensões do direito administrativo, segundo as informações que vão permear todas as áreas do conhecimento e do direito administrativo, ou seja, conhecimento e informações, definir melhor os conceitos. Não é agora que vamos fazer isso. De qualquer forma, conhecimento e informação para a sociedade moderna e para o direito administrativo regulador tem uma importância significativa e específica. Antigamente, grosso modo eu diria isso, antigamente havia um tipo de common knowledge, algum conhecimento comum, uma base comum do conhecimento, que orientava tanto a jurisprudência como a jurisdição, como as pessoas submetidas ao direito.
o cidadão. Direito policial, por exemplo, defesa de riscos e perigos. Se de repente entra um leão nessa sala, graças a Deus isso não vai acontecer, mas se acontecesse isso, teríamos um problema, todos saberíamos que é um problema. Ninguém ia dizer, que animal é esse? Nunca o vi de perto. Será que eu posso acariciá-lo? Será que é um gatinho? Sem que tivéssemos nenhuma experiência própria, nós teríamos pelo menos uma experiência geral, que é perigoso, que tem que fugir. E essa base do conhecimento coletiva, essa base coletiva, que é uma base social do conhecimento compartilhada por todos, em todas as áreas e setores e segmentos da sociedade, está se desfazendo há décadas. Aquilo que era global, geral, se desfaz enquanto nós adentramos a sociedade, a era da sociedade do conhecimento. Isso implica o seguinte, vejamos. Primeiro, a dimensão do conhecimento cresce de forma vertiginosa. Os progressos da tecnologia, da academia, da ciência, em todas as áreas sociais, agregam volumes adicionais de conhecimento, cada vez mais especializada em cada área do conhecimento e da academia. E com isso, a necessidade de recorrer a conhecimentos especializados. E quando aplicamos o direito administrativo, é necessário trabalhar com as coisas mais especializadas e sofisticadas que, a princípio, não fazem parte do nosso domínio de conhecimento. A ideia básica do Estado de Direito racional é a seguinte: o Estado de Direito tem que saber o que vai regular, tem que conhecer, tem que ter o conhecimento. Isso é um desafio para um Estado de Direito, já que o conhecimento se avoluma vertiginosamente, a sociedade cada vez mais complexa, como vai responder a tanto conhecimento em tantas áreas especializadas? Essa, digamos, é a necessidade básica. A segunda dificuldade que surge daí é que não é apenas um fenômeno quantitativo, ou seja, não é apenas o volume do conhecimento que precisamos dominar, um volume crescente. Ao mesmo tempo, esse conhecimento é cada vez mais específico, mais especializado. Assim sendo, o conhecimento, desde um ponto de vista teórico, talvez possa tecer esse comentário, as suas bases epistemológicas são cada vez mais difíceis. Ou seja, as pessoas sabem o que precisam saber e adquirir conhecimento, mas por falta de tempo ou por falta de métodos não podem dispor desse conhecimento. Você conhece isso do direito policial. Ou seja, para debelar um determinado perigo, um risco, às vezes o policial não sabe o que fazer naquele momento, não pode agregar todo o conhecimento, não pode avaliar todos os aspectos, todas as dimensões daquele momento para, a partir daí, chegar a definir os seus atos. É isso que acontece no momento. Às vezes, as decisões são tomadas embora nos falte determinado conhecimento. Sabemos o que é preciso fazer, sabemos até onde talvez encontrar esse conhecimento, mas nos falta tempo para adquirir esse conhecimento para tomar uma decisão adequada. A outra perspectiva mais complicada ainda, nem sabemos que conhecimento nos falta. Pode ter momentos em que esse conhecimento exista, mas a gente não sabe que precisaria recorrer a esse conhecimento e desconhece também as metodologias como adquirir esse conhecimento para tomar a decisão certa. Então, o conhecimento em si, ele não está disponível e, ao mesmo tempo, talvez nem saibamos a metodologia, como chegar ao conhecimento, como adquirir esse conhecimento. Conhecimento em si, metodologia, como adquirir conhecimento. A pandemia provou isso e demonstrou isso. Ora, lidamos com uma doença desconhecida, uma pandemia desconhecida, e ao mesmo tempo, na hora de tomar as reações devidas e necessárias, não conhecíamos os efeitos das nossas ações, ou seja, não sabíamos quais seriam os efeitos surtidos pelos atos. Não havia conhecimento, não havia saber da experiência feito.
Por isso houve algumas experiências tateando até o direito administrativo e outros interferiram para pôr um fim à pandemia, para barrá-la. Na nanotecnologia, em outras áreas, a gente não conhece, não sabe o que fazer. Não temos como extrapolar o conhecimento existente para fazer jus a desafios ignotos, que são desconhecidos ainda. Ou seja, até os nexos causais, etc., não eram conhecidos e, dessa forma, não temos uma resposta funcional aos problemas atuais. Daí surge o seguinte problema. Direito administrativo, a administração tem problemas sistêmicos com conhecimento e tem problemas epistemológicos, ou seja, como adquirir esse conhecimento. Esse debate não é teórico, não é filosófico. É importante avaliar ele desde um ponto de vista teórico, mas os problemas são demasiado práticos. E os efeitos se fazem sentir naquelas normas, black letter, etc. Ou seja, vivemos numa situação em que a sociedade ruma em direção a uma sociedade de conhecimento e o direito administrativo tem que encontrar respostas a esse fenômeno, a essa evolução. O direito administrativo já não pode dispor do conhecimento, pode fazer de conta que esse conhecimento para suas decisões ele exista. Antigamente havia um acervo da qual a gente servia. Hoje nós somos obrigados a criar conhecimento para embasar as nossas decisões, as nossas sentenças. Um Estado visto sob a ótica do direito administrativo tem que gerir e gerenciar conhecimento. Esse gerenciamento de informações de conhecimento pode ser feito de várias formas. Por um lado, o direito administrativo e a administração pública têm que adquirir conhecimento. Ou seja, dentro das nossas estruturas administrativas, nas áreas que regula, seja no mercado financeiro, conhecimento muito especializado, genético, nanotecnologia, em todas as tecnologias de risco, a administração pública deve conhecer, é obrigada a conhecer a causa, o objeto que pretende regular. Tem que conhecer os mecanismos, como funciona a nanotecnologia, como funciona o mercado financeiro. A gente tem que gerar conhecimento dentro da administração pública, dentro das autoridades. Como fazer isso? Eis a pergunta. Depois é necessário distribuir conhecimento. Distribuir conhecimento, isso nos mostra como a internacionalização e a globalização, a supranacionalização, ela é importante para todos nós. Ou seja, ninguém é capaz de se servir apenas do conhecimento local. Na hora de aplicar, de fazer valer o direito, de administrar, de gerenciar, é necessário também trabalhar com conhecimento adquirido em outras esferas, em outros lugares do planeta. Hoje já não se trata mais daquela autoridade local, no município, sei lá das quantas, que avalia o que existe de necessidade reguladora no seu município. De repente temos lá um pequeno estabelecimento agrícola no leste da Polônia, onde surge a gripe aviária, e essas informações têm que ser repassadas o quanto antes aos franceses para tomarem medidas de prevenção. Ou seja, distribuição da informação, outro desafio. Passar adiante essas informações, distribuí-las, que uma informação no determinado, lá nos rincões da Polônia, de repente impactam na Espanha e precisam ser transportadas da Polônia à Espanha via autoridades europeias. Autoridades lá na Espanha e lá na Andaluzia que vão se valer das informações da Polônia. Primeiro, gerar e gerenciar conhecimento. Segundo, distribuição de conhecimento. É preciso ainda cooperar com outros portadores e detentores de conhecimento, especialistas da academia, pessoas que trabalham na administração pública, que em parte são os únicos que dispõem de todas essas informações, por exemplo, na área dos medicamentos. Os medicamentos, por exemplo, sobre os produtos a serem regulados, apenas existem nos fabricantes. Por isso,
as autoridades de saúde pública, vigilância sanitária, têm que cooperar até com os fornecedores, com os fabricantes. No caso dos bancos, do mundo financeiro, não é diferente. É preciso cooperar com atores que geram conhecimento para saber regulá-lo enquanto Estado, a administração. Penúltima questão, última questão que eu gostaria de abordar. Esse conhecimento técnico que precisa ser gerado dentro da estrutura administrativa do Estado para criar uma base para a aplicação do direito, sempre fica um resto, ou seja, algo sobra. Ou seja, todos os processos que eu consigo traçar de leve nessa minha fala, todos os processos administrativos não têm como garantir que, de fato, tenhamos explorado o conhecimento completo, ou seja, total em todas as áreas administrativas. O direito administrativo informacional, portanto, gera conhecimento, ao mesmo tempo tem que saber lidar com incertezas, já que nunca vai ter todo o conhecimento necessário. Esses déficits cognitivos, o não saber, a falta de conhecimento no direito administrativo, como é que a administração pode ser responsável e pode tomar decisões justificáveis? Para tanto, o direito administrativo informacional deve criar outras formas, outros processos de reflexividade, de refletir-se, de autocriticar-se, de adaptar as suas decisões com reversibilidade, talvez. Ou seja, a sua temporeidade tem que ser alterada. A administração, ela tem que ter uma perspectiva, tem que assumir uma perspectiva de futuro, já que no presente precisa lidar com incertezas, até atuais e presentes. Por fim, já falando da digitalização e da democracia, que é o tema principal desta conferência. A digitalização nos permite descobrir ou detectar um efeito específico. Ou seja, conhecimento, direito, nesse caso, não são duas esferas, uma separada da outra, distintas. Antigamente, quaestio facti, quaestio iuris, duas esferas separadas. Uma perspectiva de direito administrativo informacional deve insistir que o direito tem que criar um acervo de conhecimento. Não vai se valer de acervos externos, tem que absorver conhecimento também. Ao mesmo tempo, o direito, quando processa esse conhecimento sobre o mundo, é uma realidade específica. Você cria um mundo, uma realidade administrativa, algo construído que não pode ser divergente, não pode ser contrário à sociedade e seu conhecimento, mas que é próprio, que é sui generis, que tem um caráter próprio. Eu acredito que essa digitalização seja um bom indício que esse fenômeno das realidades autônomas, da pluralização do conhecimento, deve impactar também na nossa perspectiva jurídica. E agora, bem no final da minha fala, ora, democracia. Vejamos a democracia, o que isso significa para a democracia. De forma esquematizada, bastante sucinta, eu apresentei o direito administrativo informacional. Agora, também falei das incertezas, das incógnitas que temos na aquisição do conhecimento. Claro que, epistemicamente falando, a incerteza, a falta de segurança é um problema. Por isso, nós nos valemos de conhecimento de especialistas, de peritos, para reduzir ao mínimo necessário, ao mínimo possível, as incertezas. Ou seja, a consciência da realidade, ou talvez a busca da verdade. A gente tenta chegar a alguma verdade para embasar os processos administrativos. Se sabemos que isso nunca vai ser possível, já que há tanto conhecimento, será que é um problema? Será que é um problema? Será que a gente pode administrar, embora saiba que não exista o conhecimento global em nossas mãos? Talvez possa ser até um fenômeno positivo, ou seja,
como as perguntas não podem ser respondidas com base no conhecimento, a jurisprudência e a jurisdição, elas avaliam o comportamento, como elas agora avaliam algo que não podem conhecer por completo ou completamente, como temos essas incertezas cognitivas, por isso que precisamos da democracia. Ou seja, a democracia seria um mecanismo alicerçado na ciência, na consciência de que a sociedade não tem as verdades, que as verdades têm que ser definidas, que temos incertezas, incógnitas, que de uma ou outra forma precisamos lidar com elas, não com bases científicas, mas de forma política, e eis o formato político que é o democrático. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Berg, nos trouxe um amplo corte epistemológico do tema, com seu grande conceito científico. Agora teremos a oportunidade de ouvir a palestra do eminente ministro Benjamin Zinler, que dispõe de 15, 20 minutos. Ministro, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer à Escola Superior da Advocacia pelo convite, uma honra estar aqui. Essa honra é expressa em meu nome, em nome do Tribunal de Contas da União. Também partilhar a mesa com o Dr. Ino Ausberg, e com o nosso amigo Rafael Valim, com a Natasha Schmidt, e dizer que realmente os comentários do Dr. Ino são Ino Ausberg são desafiadores. Minha tese de mestrado foi sobre a teoria sociológica de Niklas Luhmann, um alemão que falava das sociedades complexas, da teoria funcional sistêmica, da necessidade de você ter subsistemas, né, que se comunicam, né? E o sistema jurídico, todos esses subsistemas têm uma finalidade. A finalidade do direito seria, nas palavras do Luhmann, estabilizar congruentemente as expectativas contrafáticas das pessoas. O que significa que todos nós, por exemplo, sabemos e compartilhamos a ideia de que matar é proibido, apesar de nós lermos a todo momento que pessoas se matam, que há assassinatos. E, apesar disso, nós podemos viver em sociedade num mundo complexo porque compartilhamos mentalmente essa percepção de que é proibido matar, é proibido cometer peculato, contrabando. A grande verdade é que o direito está submetido a uma situação de enorme tensão. No Brasil, por exemplo, questionam-se as decisões das Cortes Supremas, e isso não é nenhum problema, questionar, opinar, mas há um nível de oposição às decisões que ultrapassa os limites funcionais do direito, coloca em risco a própria existência do direito como um subsistema funcional. As pessoas parecem não estar predispostas a compartilhar as expectativas que são reveladas pelo Supremo. Isso coloca o direito numa situação de crise, mas também a ciência numa situação de crise. A ciência é, para o Luhmann, o subsistema que revela a verdade. Hoje, há sites, é só entrar nas mídias sociais e você vai ver sites que defendem que a Terra é plana e não procuram contraditar com bases científicas, pelo método científico, toda a prova de que a Terra é esférica. Esses guetos das mídias sociais se apelam para verdades imediatas, que não passam pelos critérios científicos, apelo religioso. Isso também faz da ciência estar colocada numa situação de crise. O direito administrativo, em particular, como um ramo do direito, também está numa situação de crise, pelas razões colocadas pelo Dr. Ino Ausberg. A grande verdade é que nós, do Tribunal de Contas da União, exercemos um controle administrativo, um controle da atividade administrativa do Estado, claro, de cunho financeiro, orçamentária, contábil, operacional, e percebemos essa crise. Que crise é essa? A impossibilidade que o direito tem hoje de revelar o direito de forma unívoca. Ou seja, eu, ministro do TCU, não sei exatamente como aplicar o direito. Os fatos estão colocados, os fatos são extremamente complexos, especializados, há uma disseminação de conhecimento no nível poucas vezes visto,
E qual é a capacidade que nós, do tribunal, apesar de termos equipes especializadas, de revelar o direito, de dizer o direito da melhor forma possível. E mais, todo o direito administrativo nosso que se funda no paradigma, no modelo do direito administrativo francês, princípio da legalidade, princípio da indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público sobre o privado, todo ele hoje está em xeque. Que interesse público é esse quando o interesse público tem que trafegar, ser a síntese de uma discussão dialética complexa em que conhecimentos dos mais variados são tematizados? Eu estou vendo aqui o doutor Bruno, eu sei que saiu do setor público, foi para o setor privado, e tivemos uma decisão do Tribunal de Contas que analisou uma questão sobre contratações de térmicas. E a grande verdade é que esse é um processo por meio do qual o tribunal estimula a busca de uma solução consensual entre poder concedente, agência reguladora e empresas, porque simplesmente não há uma solução que se possa extrair do direito e dizer essa é a reveladora do interesse público. O doutor Bruno tinha a seu favor, como representante da empresa, um contrato perfeito que lhe permitia vender energia a um preço muito caro. Abriu mão disso e, em contrapartida, fez outras exigências. A todo momento eu me senti, como professor de Direito Administrativo, como violador do princípio da indisponibilidade do interesse público. E mais, a empresa não podia revelar de forma transparente todos os seus dados e informações, porque isso, eventualmente, iria contra o sigilo negocial, os interesses comerciais da empresa. Senhores, ainda assim, o pacto foi feito, houve uma solução, a priori, para a empresa, quem deve falar é o doutor Bruno, se quiser falar, mas para o interesse público houve uma economia de 250 milhões de reais para o usuário do serviço público de eletricidade. Ou seja, isso acontece todos os dias no Tribunal de Contas da União. Nós não conseguimos lidar com a realidade complexa, com esse mundo de informações especializadas, com a moldura do direito administrativo clássico. E, na verdade, o Tribunal de Contas ele não tem alternativas para lidar com esse novo direito administrativo, senão incorrer em algumas atitudes que estão sendo tomadas. Primeiro, especialização das nossas equipes. Disse o doutor Hino, nós temos que regular setores de infraestrutura complexos, energia elétrica, telecomunicações, rodoviário, ferroviário, aeroviário, portuário. Cada um dessas áreas tem modelos complexos, tem múltiplos players, os consumidores, os concessionários, os sistemas jurídicos são muito complexos também para serem entendidos, captados e envolvem múltiplos interesses. Além disso, há um influxo de zonas de direito público e há um influxo de regras de direito privado. Como conciliar o direito privado com o direito público? As leis são insuficientes para dotar os atores que atuam nessa área de regras precisas para que se faça a regulação. No campo social, o Estado brasileiro ainda é mastodôntico, gigantesco, seus tentáculos se espraiam por todas as áreas, previdência, saúde, educação. Nós temos atuação no campo, por exemplo, da Anvisa, dos remédios. Há contratos complexos que visam, por exemplo, a permitir que sejam produzidos por laboratórios públicos alguns remédios, algumas vacinas, com quebra de patentes. Isso envolve um conhecimento de direito industrial que normalmente alguém do TCU não tem. Então, como lidar com essas zonas que exigem conhecimento específico? Senhores, não há alternativa para o tribunal e para o direito administrativo senão processualizar adequadamente as questões. A decisão será sempre tópica, não há possibilidade do direito, numa certa demanda administrativa, revelar uma verdade que seja dedutiva, aplicável para outros casos. O método é indutivo, caso a caso, e em cada ramo da atuação do Estado haverá uma evolução natural com apropriação de conhecimento, mas o conhecimento sempre faltará.
nós sabemos disso, por isso o método é indutivo. Há nas novas leis de direito administrativo brasileiro uma percepção dessa insuficiência do direito administrativo. Há uma nova lei de licitações que fala, por exemplo, de uma modalidade chamada diálogo competitivo, uma modalidade de licitação em que o Estado reconhece que não sabe especificar o bem que precisa. Ele nem sabe exatamente o que precisa. Então, nessa primeira fase, isso nunca houve no direito brasileiro, o Estado vai ao encontro do mercado e busca saber o estado da arte e o que tem o mercado a oferecer, para só no segundo momento, aí sim, especificado bem, abrir uma competição para que seja escolhida a proposta mais vantajosa. Isso mostra as dificuldades que temos hoje com a produção do mercado, que é altamente complexa e que se processa num ritmo muito rápido, e na área da tecnologia da informação, então, eu diria que o crescimento ainda é mais rápido. Há inúmeros mecanismos que incentivam a inovação, eventualmente, a atração de startups para apresentarem projetos para o Estado. O Estado também reconhece que não tem, por vezes, conhecimento para produzir um projeto básico, um anteprojeto, e para iniciar uma licitação. O que faz a lei? Induz que se busque auxílio do setor privado, eventualmente, especificamente das startups, para que elas forneçam ao Estado os projetos que servirão de base para as compras, para as contratações futuras. E como o TCU lidar com isso? O TCU ele tem uma percepção de que controlar um governo que se torna, num ritmo muito rápido, um governo digital, pressupõe um controle digital. Por isso, nós usamos, no limite das nossas possibilidades, sistemas, robôs, ferramentas que usam, obviamente, tecnologia da informação e, em alguma medida, a inteligência artificial. Nós temos diversos robôs que têm nomes de mulheres, talvez em homenagem a vocês do sexo feminino, a Mônica, a Adele, Sofia, Alice, provavelmente para dar uma impressão de empatia com o fiscalizado, mas são ferramentas que permitem uma atuação bastante dura do tribunal. Eu citaria o Alice, que me parece a ferramenta mais importante, que é uma ferramenta que analisa o Comprasnet, que é um banco de dados com as compras eletrônicas do Estado. Um outro sistema chamado CIASG faz a verificação a priori dos editais de licitação e faz uma crítica automática desses editais, a partir de tipologia de fraudes, buscando verificar se há restrição de competitividade, se empresas inexistentes estão participando das licitações, se as licitações e as propostas estão vindo, se originando do mesmo IP, e, eventualmente, a existência ou não de sobrepreço. E aí vem um mecanismo interessantíssimo. As nossas equipes recebem do Alice, de manhã, as informações das licitações com um símbolo verde, amarelo, vermelho. E nós repassamos isso para os órgãos e entidades. E esses órgãos e entidades, em 90% dos casos, eles exercem uma autotutela administrativa, revogam, anulam as suas licitações, alteram a própria licitação, o que significa um sistema automático de retroalimentação corretiva muito positiva, porque aquela licitação, aquele edital não vai virar um processo, não vai chegar aos ministros do TCU, ela é absolutamente criado um círculo virtuoso de um controle preventivo que, na verdade, não está previsto em nenhuma lei. Os efeitos são muito positivos. Mas há muitos outros. O tribunal tem um painel de informações chamado Mônica, que é um painel que permite a ele visualizar todas as licitações, contratações sem licitação, por dispensa, inexigibilidade, verificar indícios também de erros, por exemplo, contratações federais em Minas Gerais de 99 a 2015, se há um excesso de contratações diretas, um excesso de contratações emergenciais,
se há uma evidência de um predomínio de uso de uma determinada alternativa para a contratação por dispensa. Tudo isso serve para que nós possamos planejar as nossas auditorias. Algumas fraudes são comprovadas, outras são apenas explicáveis, basta a realização da auditoria para espancar a dúvida, mas esse é, sem dúvida, uma forma pela qual nós fazemos uma gestão de riscos, avaliamos com o nosso cobertor curto, somos poucos, 1.500 auditores de controle externo, temos o Brasil todo para controlar, então não há como imaginar exercer um controle minimamente eficiente sem uma gestão de risco, sem uma seleção a priori das zonas, dos nichos que merecem ser auditados. Nós temos inúmeros exemplos de utilização de robôs, de sistemas, alguns com tecnologia da informação, outros com inteligência artificial, com machine learning. Compartilhamos os bancos de dados. Hoje, raramente o auditor do TCU sai a campo imediatamente. As nossas auditorias são sempre feitas pela internet, pela utilização dos bancos de dados disponibilizados pelos governos e pelos nossos sistemas, mas é claro, às vezes há uma absoluta imprescindibilidade da presença física, do contato físico com os diversos órgãos e entidades auditadas. Bem, esse é o quadro, de forma muito sintética, que nós vivenciamos hoje, de crise do direito administrativo e o desafio que é colocado para o controle, para trafegar de uma forma minimamente eficiente nesse ambiente muito difícil, muito complexo. É óbvio que nós poderemos eventualmente evoluir na discussão, mas de início era o que eu tinha a falar. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Zinler. Vossa exposição me lembrou um amigo e conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado, Marcos Nóbrega. Ele costuma dizer, nessa era, estamos da pós-verdade, onde discutimos smart contracts, o velho Eli Lopes Meireles tem que ficar um pouco, às vezes, na gaveta, né? Com todo respeito àquela grande obra do saudoso professor. Mas, de fato, é muito bom sabermos, como brasileiros, que o Tribunal de Contas da União, que é um órgão que tanto orgulha em eficiência, vem se atualizando e aprimorando os seus relevantes serviços para a sociedade. Doutora Natasha Schmidt, por favor, vossa abordagem, sobretudo em sua expertise de sustentabilidade. Muito obrigada. Maravilhosas as exposições anteriores. Que bom que vocês falaram antes, porque vai me permitir falar aqui sobre como essa agenda de direito administrativo informacional, esse termo cunhado pelo professor Ino, nos ajuda a fomentar a agenda de sustentabilidade, que é muito do que a gente tem ouvido aqui nos painéis. Ontem, um dos painéis que eu estava aqui de neoindustrialização, o representante da Siemens falou precisamente disso. A gente não senta mais na mesa de negociação. Qualquer negociação internacional, seu ticket é estar falando de sustentabilidade. Não se senta mais na mesa sem esse tipo de abordagem. Isso no mundo do setor público, isso no mundo também do setor privado. Mas, especificamente sobre essa agenda informacional, quero chamar a atenção para a questão dos dados, da geração dos dados, e como que isso está ligado à agenda de sustentabilidade como elemento pilar dessa agenda. Bem, muito boa também a fala sobre a questão de Eli, porque nesse direito administrativo novo, a gente deixa de ser súdito do Estado, a gente passa a pensar de um outro jeito, deixa de ter aquela relação top-down, de hierarquia do Estado, para uma relação de mais colaboração, para uma relação em que aquela isonomia que se esperava entre o indivíduo, entre indivíduos, o Estado, fazendo com que os indivíduos sejam isonomicamente tratados, mas o Estado também passe a fazer parte dessa relação de isonomia. E isso tem conexão
com o nosso futuro, com essa sociedade do conhecimento que o professor Ino falou, e quero trazer vocês aqui, fazer um recorte aqui sobre como a gente vai estar ali em 2050. E a questão de dados que está conectada a isso. A gente lá em 2050 já vai estar falando de uma smart economy. A gente está falando de um elemento diferenciador da nossa economia que não vai mais estar em como a gente tradicionalmente conhece. A nossa economia de assets, a economia em que a gente extrai a riqueza da natureza, gera valor sobre ela, né? Tem empregos, contrata pessoas. A gente está falando da geração de valor por meio da inteligência. E quem vai saber lidar melhor com os dados para fins de geração de conhecimento? E dado nada mais é do que a informação nada mais é do que o dado processado. Eu tive a oportunidade, antes desse painel, de ler o livro do professor Ino, e ele também é muito claro nessa conceituação, né? E que o dado colocado num sistema se torna informação. Então, os dados, o que a gente usa hoje como dados na economia são dados como PIB, são dados como taxa de emprego, é o dado de inflação. Esse é o dado que a gente usa hoje na economia e que vai passar a mudar. A gente vai passar a mudar, inclusive, sob perspectiva filosófica de como perceber a nossa geração de valor. A agenda de sustentabilidade também está principalmente aqui. A geração de valor não só para o seu shareholder, mas também para todos os stakeholders que estão dentro da economia, as comunidades locais, o seu funcionário que está dentro da sua companhia, o Estado, como que funciona essa geração de valor. E quero chamar a atenção dos senhores para o que está acontecendo, por exemplo, na China. China, muito em breve, vai ser a maior economia do mundo. Ontem, no painel de neoindustrialização, também falaram sobre isso, sobre como a pandemia nos expôs em relação à nossa dependência de China, que essa foi uma palavra, um termo muito interessante foi colocado, China como um almoxerifado do mundo, e como nossa relação de dependência. Por quê? Por causa dos processos atuais da economia, né? E como a China já está muito na frente nesse ponto de dados. E o que vai acontecer quando a China se tornar essa maior economia do mundo? Muito possivelmente, a China vai chegar para nós, o Ocidente, e falar: vejam só, o capitalismo de vocês não está funcionando, a democracia de vocês não está funcionando. Eu me tornei a maior economia do mundo. Por quê? Porque estou pensando lá na frente, estou trabalhando com a inteligência artificial, estou trabalhando com a lógica da informação, estou trabalhando com a lógica de dados para o desenvolvimento da economia aqui. E isso muda muito o jeito como nós pensamos os nossos processos dentro da economia e essa transição para essa sociedade de conhecimento. E essa mudança expõe também muitos dos problemas que nós vamos passar a viver, já estamos vivendo hoje. Uma sociedade da informação baseada no conhecimento, que muito possivelmente vai ter um decréscimo importante no número de empregos pela própria automação, inteligência artificial. Nós vamos cada vez mais passar a ser, muitos dos empregos de hoje vão passar a ser desnecessários, o que leva várias big techs a já passarem a se posicionar, enfim, principalmente por meio das big techs, a necessidade de uma renda universal mínima, porque não vai ter emprego para todas as pessoas. Questão de mudança climática, né? Está hoje na ordem do dia. A gente vai ter Miami como a cidade mais afetada, uma das cidades mais afetadas no mundo, economias colapsando pela questão das mudanças climáticas. Tem um estudo que Bangladesh, se realmente acontecer a situação de aumento da temperatura do planeta, elevação do nível dos oceanos, vai perder pelo menos 8% da sua capacidade econômica, isso já na largada, né? Então, como que tudo isso tem impactado a questão de sustentabilidade?
Falta de alimentos. Outra situação, a gente deve chegar em 2050 com 9 bilhões de pessoas. Como é que a gente alimenta todas essas pessoas sem falar em desmatamento? A gente vai trazer inteligência artificial para melhorar, para trazer eficiência para os processos, para a agricultura. Isso é um tema tão sensível para o Brasil. Bem, os dados. Como é que toda essa questão de dados entra aqui? Muitas das discussões que são trazidas hoje sobre dados, elas estão dentro do cenário de privacidade, privacy, como a gente se preocupa com a questão do privacy. Boa parte dos painéis aqui discutiram isso, e o que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é em que momento a gente tem que passar a se preocupar com ownership desses dados, com a propriedade desses dados. Quem é proprietário do dado que é gerado? Quando a gente está com um iPhone, e essa é a proxy de valor da próxima economia, dessa economia que está se desenvolvendo, sobre a qual o direito administrativo vai se debruçar, é o dado. Ela é a proxy de valor que vai permitir que o PIB de hoje, que é de 83 trilhões de dólares mundial, passe daqui 40 anos para um quatrilhão de dólares. É por meio de uma proxy de valor, que são os dados. Dados que quem gera? Nós. É o Apple Watch que nós usamos, que todo dia marca que horas a gente acorda, que possivelmente em algum momento vai começar a marcar, ministro, quantas vezes a gente escova o dente por dia, e para a gente essa informação pode ter a menor relevância, mas para a indústria de pasta de dente, vai fazer diferença, sim. Quantos copos de água você toma por dia? Essa coleta de dados, ela vai passar a ser um diferencial muito relevante dentro dessa economia do conhecimento. Isso traz, a questão da propriedade, traz uma outra discussão, que é a monetização desses dados. Saiu uma reportagem, dias atrás, acho que faz umas 2 semanas, sobre como as farmácias, talvez os senhores tenham visto, como as farmácias têm vendido os dados que nós entregamos para elas, por meio, quando a gente vai comprar um medicamento, qual é o seu nome? Me dá o seu CPF, né? Vou lhe dar o desconto, acho que todo mundo aqui já passou por isso. Eles ficam com o registro desses dados e passam a comercializar isso. A ideia nessa monetização de dados é que nós passemos a monetizar isso e receber, fazer uma carteira digital por meio da monetização dos dados. No que isso impacta diretamente a agenda de sustentabilidade, a questão de dados e essa questão de monetização? Uma das maiores dificuldades na agenda de sustentabilidade é conseguir medir impacto. Então, quando o investidor quer investir em uma empresa que se diz sustentável, ou a empresa quer mostrar que ela é sustentável e diz, está aqui todos os meus programas de sustentabilidade, eu acelero startups, eu, enfim, tenho um programa aqui de aumento do IDH da região em que eu trabalho, em que eu opero, enfim, esses aqui são as minhas metas de sustentabilidade. Investidor, invista em mim. Ou até por via de políticas públicas, como que o Estado descobre se as suas políticas públicas estão tendo algum tipo de eficácia, mas isso de modo concreto, como é que se descobre isso, né? Bem, os dados, esse que a gente gera pelo Apple Watch, esse que a gente é titular, é o que vai começar a dar esse tipo de resposta. Por que isso é importante, sob o ponto de vista de economia e sobre essa relação de investimento? Porque tanto mais a comprovação de que uma ação de sustentabilidade está tendo sucesso, e a dificuldade aqui é entender causalidade, né? Então, uma ação social que, por exemplo, atue na educação e mostre que uma melhora do IDH decorreu de uma ação de sustentabilidade ligada à educação, isso vai conseguir passar a ser medido por meio de dados que as pessoas vão começar a fornecer. Então, a relação de causalidade começa a ser melhor alavancada. Isso é tão importante que o Prêmio Nobel de Economia de 2019 tratou exatamente desse assunto, em como definir métricas para aferição de desenvolvimento sustentável de país. Isso está dentro de uma lógica de hierarquia da evidência, né? Isso é uma expressão
que é usada para justamente conseguir receber, absorver evidências para a definição de políticas públicas, para a definição de agenda de sustentabilidade, para a definição, na verdade, de qualquer ação. Uma das técnicas, dos métodos dessa hierarquia de evidência que a gente mais usa hoje, que é possível, que é disponível, para entender se algo está ou não funcionando e a relação de causalidade, foi utilizada com vacinas, que foi tanto criticada. Qual é hoje o método o melhor? É o de você... só estou me lembrando o nome em inglês aqui, vou me lembrar o nome em português, que é o RCT. Estou exatamente lembrando aqui, mas é a questão você dá a vacina para um grupo, você não dá placebo, bem lembrado. Você não dá a vacina para outro grupo e assim você consegue, de modo autêntico, saber qual é a funcionalidade, a relação de causalidade entre uma determinada doença e a eficácia dessa vacina. Isso tem sido aplicado no âmbito social também. Esse é o melhor método que existe hoje para entender se socialmente determinada política tem sido ou não bem-sucedida, sob o ponto de vista de sustentabilidade. Qual é a mudança que ocorre com a questão de dados, na medida em que você está informando dados de modo muito mais claro para esses tomadores de decisão, essa metodologia passa a não ser mais o melhor caminho para se descobrir, para o investidor investir em determinada empresa, para uma política pública ser implementada, para entender o sucesso de determinada atitude. Isso no mercado de carbono eu trabalho bastante com o mercado de carbono, isso é muito sensível. Também muitas notícias recentes sobre fraude no mercado de carbono, sobre se realmente o mercado de carbono tem gerado efeitos positivos, impactos positivos em relação à descarbonização, em relação a desmatamento e principalmente em relação aos co-benefícios do mercado de carbono, que significa aquela comunidade ribeirinha que é impactada pelo desmatamento, como é que a cadeia de impacto de valor gerada, por exemplo, pelo mercado de carbono atinge ela. Hoje em dia, esse tipo de informação é muito difícil de coletar. É muito difícil de entender se o ribeirinho que sobrevive da cadeia da castanha naquela região está sendo impactado por causa de mercado de carbono. Então, em que medida que o dado, principalmente o monetizado, consegue melhorar essa cadeia dentro da agenda de sustentabilidade, permitindo mais investimento, permitindo conhecimento das ações que são eficazes e permitindo, e aqui já me encaminhando ao final, permitindo que a gente efetivamente tem ações eficazes nessa frente, enfim, né, de sobrevivência do planeta e de atendimento das questões sociais urgentes que nós temos hoje. Quero agradecer a todos aqui pela ouvida, também os palestrantes, e assim termino. Obrigada. Muito obrigado, doutora Natasha. Nos encaminhando para o final desse painel, eu indago da assistência se alguém quer provocar algum debate, indagar, formular algum questionamento para os nossos palestrantes. Por favor. Bom dia a todos. Ministro, o TCU hoje aceita que os robôs sejam utilizados pelas empresas na participação das licitações hoje públicas, que até um tempo atrás havia uma discussão, né, se as empresas estariam ferindo o princípio da competitividade ao elas utilizarem robôs em detrimento de outros participantes que não fariam o mesmo uso desses robôs. Né? Agradeço a pergunta. Realmente, há empresas que se especializaram em utilizar robôs na fase de lances de licitações, das licitações. Pelas regras brasileiras, né, quem permanece em primeiro lugar mais tempo num pregão eletrônico, ele tem maior probabilidade de vir a se tornar um vencedor. E os robôs conseguem fornecer, então, lances sucessivos em átomos, em milissegundos, nanosegundos. Claro que o tribunal teve preocupação com isso, não com o avanço da tecnologia, mas sim com a quebra do princípio da impessoalidade, da competitividade.
Então, há regras que nasceram da jurisprudência do TCU que foram incorporadas no ordenamento positivo ou mesmo em regulamentos. Ou seja, entre lances tem que haver um delta-tempo, um distanciamento temporal, e também o desconto dado em lances sucessivos tem que ser maior que um determinado valor, para impedir que haja essa metralhadora de lances e que torne assimétrica a competição. Mas a grande verdade é que o problema não são os robôs, é o princípio da impessoalidade. Então, o que a gente está evoluindo é no sentido de disponibilizar robôs ou padronizar robôs que possam, eventualmente, permitir uma competição isonômica. Se todos estiverem no mesmo carro de Fórmula 1, a gente vai selecionar o melhor piloto. O problema é que não pode você ter uma Ferrari e não iria falar Volkswagen na Alemanha, né? Vamos falar um Fiat, né? Então, é isso que não pode, mas na verdade, é a prática administrativa que vai, no fundo, moldar essa nova licitação, que é basicamente eletrônica. Hoje, a nova lei de licitações permite e induz que todas as licitações sejam eletrônicas, até para obras, grandes obras, toda a transmissão de dados seja pela internet. Então, nós temos que conviver com isso, e os robôs, para alguns tipos de aplicações, vão ter que ser tolerados desde que respeitem as regras e permitem a competição isonômica. Então, quero mais uma vez, em nome da Escola Superior da Advocacia Nacional, agradecer os nossos palestrantes, agradecer a audiência, declarar encerrada essa sessão, passar às mãos dos nossos ilustres palestrantes seus respectivos certificados e convidá-los para um registro fotográfico. Muito obrigado a todos.